Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, à nossa aulinha aqui do primeiro ano, uma aulinha aí a respeito dos movimentos, né? Se você já está vendo aí, né, na chamada da aula, certo? O que que significa a gente falar um pouquinho sobre os movimentos, né? Lembrando aí que a física ela é uma coisa muito que trabalha com a parte de explicar como que a natureza funciona, né? E para explicar como que a natureza funciona, é interessantíssimo a gente começar a trabalhar com a noção de as coisas estão aonde estão ou já estiveram em outros lugares, vão mudar de lugar? Como é que funciona isso? Se eu estiver aqui, amanhã eu estiver em outro lugar, o que que é eu fazer isso? Gente, esse daí é um dos primeiros conceitos que a gente tem, né? Que é o conceito de o seu lugar no espaço. E a gente discute isso muito na física, que é o conceito de movimento, né? Se você não sabe o que é movimento, eu deixei aqui para os meus alunos e eles responderam para mim o que é movimento. Mas antes de contar para vocês o que é movimento, eles me deram vários o que é movimento aqui, até algumas piadinhas apareceram. Eu vou deixar para vocês, logo menos para vocês ouvirem aí, entender o que é movimento, tá? Inclusive, vou responder essa pergunta também. Então, fica comigo aí, que hoje você vai aprender um pouquinho sobre cinemática, a física do movimento, tá? Antes de começar a falar de cinemática, é interessante você pegar e bater aqui um print, né, que a gente fala aí, fazer um print dessa tela aí. Por que que é importante você fazer um print dessa tela? Porque nessa tela tem aí alguns conceitos, parece que tem um borrão na tela aí, né? Tem alguns conceitos que vai ter aí no primeiro ano, então se você é do primeiro ano, é bom você saber desses conceitos que tem aí, tá? A gente vai trabalhar com esse daqui agora, nesse momento, que é um conceito inicial de o que é o espaço, o que é o tempo, né? O que é distância, velocidade e aceleração, tá? Então, esses conceitozinhos, tá? Eu não vou fazer nenhum cálculo nessa aula com vocês, eu só vou fazer um resumo de o que é esses conceitos que estão escritos aqui, e a gente vai aprender um pouquinho sobre movimento agora, tá bom? Lembrando que o movimento tem a parte da cinemática, dinâmica, estática, e aí depois começa a entrar na parte dos fluidos, que a gente também acaba estudando no primeiro ano, como sendo a parte da mecânica clássica. Beleza, gente? Vamos para nossa aula aí, então, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí o que é movimento, tá? Eu em diversos anos aí, em várias aulas, eu vou para a sala de aula e eu pego, levo um potinho, né? Inclusive o potinho está aqui perto de mim, e levo um potinho e nesse potinho eu coloco ali as respostas que os alunos fizeram a respeito de o que é movimento, né? Então vamos pegar algumas perguntas, algumas respostas deles aqui e responder para vocês a cores, ao vivo e a cores. Movimento é mexer, é lançar, é girar, é dançar, etc. Isso é movimento. Caramba, que resposta boa, hein? Então, movimento tem a ver com dançar, né? Mas se você dança no lugar, você está se movimentando? Ou, de certa forma, está se movimentando, né? Mas se você dança indo de um lugar para o outro, está se movimentando do mesmo jeito? Não, não está se movimentando. Então, dá para a gente pensar aí em alguns movimentos diferentes, né? Só com essa resposta aqui. Então, tem alguma coisa a ver com a resposta sim, né? Tem alguma coisa a ver com o que é movimento. E para você que está me escutando, o que é movimento, certo? Das áreas que estuda o movimento, né? Eu já falei para vocês aí, é a tal da cinemática, tá bom, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre a cinemática, disparou aqui na frente, disparou aqui para frente os slides, né? Então é o seguinte, tá? Então vou voltar aqui agora. Então a cinemática tem a ver com o movimento, né? Então o movimento, professor, tem a ver com a cinemática? Puta merda, tinha ficado mó boa essa abertura. Ah, já sei que viu? Bom, e aí então, né, diversos anos que eu dou aula já e eu já explico esse conteúdo bastante, muitas vezes, e eu pergunto para os meus alunos o que é movimento e eles colocam aí num papelzinho, me entregam, né, inclusive tá até num potinho que eu deixo aqui perto, cadê ele? Tá por aqui, né, e aí eu tirei ele, tá aqui atrás. Aí eu tirei todos os que eu achei interessantes e aí a gente vai ver o que é o movimento, né, e eles responderam sim, com certeza que o movimento é sexo. Responderam sim, tá, tem um papelzinho que eles disseram isso sim, tá, mas além disso, eles disseram também que o movimento é, vamos dar uma olhada aqui, o movimento é se mexer, é lançar, é dançar, girar, é bagunçar. Isso é o movimento, caramba. E se pensar, né, todo o ato que você faz de mexer o braço, mesmo que você não esteja se movimentando, indo de um lugar para o outro, o seu braço está se movimentando, né? Então, dançar, se mexer, girar tem a ver, sim, com o que é movimento, né? E para você que está me acompanhando aí do vídeo aí da frente, aí da telinha, que você acha que é movimento, o que você pensa ser movimento, e se você sabe realmente o que é movimento, né? Deixa aí nas suas respostas também,
tá? O movimento é uma ação, é algo que se movimenta, é algo que agita, né? Bom, se a gente pensar, o movimento é uma ação, mas pensar também é uma ação, né? Mas não tem a mesma consequência, né? Mas essa resposta aí foi muito boa, hein? O que que vocês acharam? O movimento é algo que se move, uma agitação, é uma ação. Legal, legal, né? Vamos lá, tem a ver também, hein? A física também estuda a ação do movimento, né? Não é o caso da cinemática, né? Lembrando que a gente vai ver bastante agora nesses conceitos iniciais, a tal da cinemática. Tá, professor? Você falou da cinemática mesmo. O que é cinemática? A cinemática, gente, é quando a gente estuda o movimento e mistura um pouquinho de informações matemáticas ali, como, por exemplo, a linha, né? Então, a gente vai criar ali uma reta. Essa reta poderia ser ali uma distância da rua da sua casa. Então, a gente falaria que essa reta aqui, ela seria a rua. E aí, o que estaria na rua, né? Na rua da sua casa? Ah, as casas. Então, as casas estariam ali em alguns lugares, né? E se você pensar que realmente nas casas tem números, né? Ah, o número 10, o número 20, né? Aí eu vou te contar que uma coisa que poucas pessoas sabem é que o número da sua casa é a distância do começo da rua, que é o zero, até a sua casa, né? Seja ela qual for o número, tá? Então, a gente pensar que uma rua pode ser uma reta, a gente consegue fazer cálculos nisso. Por quê? Porque uma reta é um conceito matemático, né? E números aqui, ó, do 0 até o 10, do 10 até o 20, do 20 até o 30, que ficou feio, também são conceitos matemáticos, então a gente consegue fazer cálculos. Se consegue fazer cálculo, a gente consegue introduzir isso dentro da física, né? Porque estar em algum lugar, que seria o lugar, né? A posição ali, por exemplo, onde está essa casa aqui, é um conceito que é físico, porque ele está lá, né? Tipo o sol está lá onde ele está, você agora está onde você está. E isso é um conceito que tem a ver com a física, né? Tá, professor, para de falar e fala aí que os alunos responderam. Ó, eles colocaram aqui, ó, ato ou efeito de se mover, né? Então, o que é movimento? Ato ou efeito de se mover. Eu acho que essa foi pesquisada, hein? O que que vocês acham? Qualquer expressão mínima, olha essa aqui filosófica, como uma bactéria nadando, ou um mini passo, ou um ser vivo respirando. Um ser vivo respirando é movimento, né? Se a gente pensar aí que tem um movimento de respiração, realmente, né? O que acontece nesse movimento de respiração, né? Talvez eles respondam aqui, ó, é o ato ou o efeito de se mover-se. Então, é isso, o pulmão se movimenta, tem razão, tem razão. O que mais tem aqui, ó? O movimento, é uma linha reta que tem um X que percorre uma distância X em uma velocidade X. Quanto X, hein? E vou dizer que acho que esse cara aqui não passou muito longe, não, hein? Esse aluno que escreveu aqui, tá bonitinho, não sei dizer não. Né? Então ele não passou muito longe, hein? Tem a ver com o X, né? O X pode ser um lugar nessa rua em que você não chegou ainda, né? Por exemplo, a rua ficou mais longa e aí você não chegou nesse número ainda, é o número X. Pode ser, né? Então a gente consegue fazer operações com os X, né? Que mais que, ó, são coisas que se movem, né? Então o movimento aí é a mudança de um sistema ou uma posição no tempo. Olha essa resposta aqui. Se você lembra da introdução que eu falei a respeito de o que é física, né? A física ela cria condições de contorno para escrever leis, né? Então, isso daqui, gente, eu sei que está na cara de vocês que isso aqui não é uma rua de verdade, né? Então, o que que é isso? É um conceito físico para eu conseguir estudar o movimento. Eu simplifiquei muita coisa. Eu não falei se está chovendo, eu não falei se isso está nublado, se está ensolarado, se tem casa mesmo ou não, né? Se é um terreno vazio. Eu não falei nada disso. Então, eu simplifiquei tudo, que é criar um sistema e situações de contorno. Então, eu isolei muitas coisas para eu explicar poucas coisas, né? Isso é legal da gente pensar aí. Tá? Então, a física tem esse poder de fazer isso. Tá? Representação da aceleração ou algo ou alguém, sobre algo ou alguém. Ô, gente, isso aqui é legal de dizer, ó. Sim, a física explica o que é aceleração, né? Mas não é a cinemática que entende, tipo, os conceitos de aceleração físico mesmo. A cinemática é mais essa parte matemática, né? Então, muitas coisas não precisa explicar o porquê que está acontecendo, né? Tipo, a aceleração, ela acontece devido a uma força, né? Você cai por causa da força da gravidade, né? Mas o movimento em si, eu não preciso justificar ele, tá? Vocês estão sacando? Eu não preciso explicar por que que um cachorro vai de uma rua até outra, entendeu? Ele só vai. E a partir dele ir, desse movimento, né? Ele chega lá no lugar X, eu consigo, então, aprender aí sobre velocidade, sobre tempo, sobre espaço.
Tudo bem? E aceleração a gente também sabe, sim. Tudo bem? E a gente consegue até explicar o que é aceleração. Tá? Então, o movimento é física. O movimento é física. E realmente, né? O movimento é uma coisa física. O movimento ele tem que estar ali. Um corpo tem que existir, né? Um corpo tem que ter massa, né? Tem que ocupar um espaço, né? E o movimento tem que estar ali, né? Mas, professor, se eu simplificar essa massa desse corpo que ele tem que existir, eu consigo entender melhor, né? Sim, isso é verdade, tá? A cinemática explica muito disso, por quê? Porque você transforma a massa do corpo em apenas um ponto. E se você está entendendo o que eu estou falando, um ponto é um conceito matemático, né? Então, esse conceito matemático conhecido como ponto, eu consigo fazer cálculos nele e arrastar ele pela minha reta. Então, olha só, essa está ficando verdadeira, hein? Estamos chegando perto do que a gente quer. O que é movimento? É a deslocação, tipo deslocou o ombro, é a deslocação de algo ou alguém em alguma direção, né? E olha que legal, sim, isso aqui, sim, explica o que é movimento, tá bom, gente? Então podem anotar aí que é uma deslocação. Gente, não é uma deslocação, tá? A gente entende que o movimento é o ato de se deslocar, né? Deslocar, desloque, vamos botar assim, e passar um certo tempo. Tá? Então, se você se deslocou e aconteceu um tempo para você se deslocar, você teve movimento, né? Tá, professor, mas tem a ver com realmente sair de um lugar para outro? Não, por causa que esse deslocamento do próprio ombro aqui, né, que eu falei de brincadeira, é um tipo de deslocamento e acontece num tempo, né? Se o tempo tivesse parado, as coisas estáticas, fixas no lugar, isso não aconteceria. Então tem a ver, tá? Então o movimento é isso mesmo que esse aluno, essa aluna respondeu, que é o deslocamento no espaço-tempo. Tem mais aqui, ó, com respostinhas boas. É o deslocamento de um objeto ou algo que cai. Pode ser mesmo, né? O algo que cai também é, e é o deslocamento, então, o movimento. É algo que se desloca de algum lugar. O movimento é uma mudança de posição no lugar. E é mesmo, né, gente? Se você pensar naquela rua que eu falei antes, ó, vamos usar essa barrinha aqui, ó. Se você pensar nessa rua que eu falei antes, então ele estava na posição lá no começo da rua, o número zero, né? Rua dos Bobos, número zero. E aí ele foi para o número 35. Então a posição era o número zero, e aí ele foi parar lá no número 35. Então teve que gastar um tempo para chegar lá, e aconteceu, isso ficou esquisito, hein? E aconteceu um determinado deslocamento, né? Então teve movimento, né? Então o movimento tem a ver com o deslocamento, com o tempo para se deslocar. Show, né? Gostei dessa resposta aqui. O que vocês acharam? Tá? Movimento é o deslocamento de um objeto, é a mudança de posição de um corpo. Inclusive eu desenhei um corpo aqui, né? Não precisava ser um corpo, poderia ser um ponto, ó, saindo um pontinho, botar um pontinho vermelho aqui, ó, tomatinho vermelho. Um pontinho vermelho, poderia ser um pontinho vermelho, que a matemática ia ser a mesma, né? Beleza, gente? Vamos responder então aqui e acabar. Deslocamento no espaço e no tempo. Melhor resposta de todas. Já falei para vocês que isso responde realmente o que é a parte do movimento. Olha, passou uma moto voando aqui. Passou uma moto em movimento. Vamos para o próximo slide. Tá, professor, diz aí, então como é que a gente matematiza isso do movimento. Relaxa aí que você é muito acelerado, tá? Antes de matematizar, vamos entender o que é essa matemática do movimento. Primeiro, gente, matemática do movimento, tudo isso que os alunos responderam aqui, ó, o ato de se mexer, né, ou mexer nas coisas, não sei, né? Então, se você não sabe, fica aí que você vai saber agora. Esse negócio do movimento, ele é explicado com a cinemática. Como que ele é explicado com a cinemática, né? A gente cria, então, noções matemáticas, colocando ali valores na posição, certo? Colocando valores no deslocamento, no tempo que ele saiu de uma posição na outra, e a gente consegue, então, usar algumas definições para o tal do movimento dentro da nossa cinemática. Uma delas é o seguinte: cinemática, então, é o ramo da física, né? O ramo da mecânica, opa, faz parte dos mecanismos, né? Que estuda o movimento dos corpos ou partículas sem referência ou massa, ou força, ou feronomia. Né? Gente, é interessante vocês escreverem essa definição aqui, ó, vou até botar um tchan nela aqui, ó. Por que essa definição é interessante vocês escreverem? Porque ela trata exatamente a respeito de eu não precisar estar falando da massa do corpo, né? Vocês entendem que eu falei agora há pouco do ponto lá? Que eu falei, é uma pessoa, mas poderia ser um ponto. Por quê?
Se a gente pensar, vamos pensar assim, ó, que dentro do bolso da pessoa tem uma formiga, e ao invés de eu medir o deslocamento da pessoa, eu medir o deslocamento da formiga, o resultado seria exatamente o mesmo? Vocês entendem isso? Né? Então, não importa se é uma pessoa ou se é uma formiga, você pode tratar isso como se fosse um ponto. Então, ele não tem uma referência de corpo ali, né? Então, é só o movimento de um pontinho, reduzir a massa dele. E eu não precisei explicar também qual foi a força que levou ele até lá, né? Quem que empurrou ele, quem puxou ele. Então, não precisei explicar o fenômeno por trás do movimento. Beleza? Tá, então, a gente tem mais outras coisas que explicam aí o que é a cinemática, tá? A cinemática também no cotidiano. Opa! No cotidiano é possível encontrar cinemática nas seguintes situações: velocidade de um carro, então cinemática tem a ver com a velocidade, por isso tem um velocímetro lá, é um valor. Quanto tempo falta para chegar um automóvel até o seu destino, né? E calcular uma aceleração durante uma corrida, aceleração média, pode ser aí, né, o quanto que ele mudou de velocidade. Tudo bem? Então, a cinemática estuda tudo isso, né? Ah, vai falando aí, professor, o que mais que ela estuda? A cinemática estuda velocidade. Anota então, ó. A cinemática estuda velocidade. Eu vou botar velocity. Veloci. Dá para escrever aí. Velocidade. Né? Então, tem um borrão na tela aí. Certo? A cinemática estuda a aceleração. A gravidade? Se a gravidade for uma aceleração, ela estuda assim, né? Será que a gravidade é uma aceleração? Fica para as próximas aulas aí. Aceleração. A cinemática estuda o deslocamento, desloque, tá? E a cinemática, vamos ler aqui em cima, a ameaça cinemática é o ramo da física. Ô, gente, cada uma dessas definições eu peguei de lugares diferentes, tá? É um ramo da física que se ocupa da descrição dos movimentos de pontos, corpos ou sistemas de corpos, né? É legal essa parte de sistemas de corpos, porque a gente pode pensar também que não é uma pessoa andando pela rua. A gente pode pensar também que é o planeta Terra girando em torno do Sol. Né? Se a gente pensar nisso, é um sistema gigante, você mora nele, pô. Então, é um sistema de corpos, tem muitos corpos ali, certo? Sempre sem se preocupar com a causa do movimento, né? A gente não fala aí qual é a força que está puxando a Terra, né? A gente não fala aí a respeito do Sol, a gente só vê como que isso está acontecendo, tudo bem? Isso é, então, a cinemática, né? Tem outro nome que legal também, ó, é considerada uma geometria do movimento, né? Vocês lembram que eu falei a respeito da reta? A reta é um conceito matemático, e se é matemático, né? Qual parte da matemática é a reta? É a parte de geometria, certo? É uma figura geométrica ali, é uma reta, né? Do mesmo jeito que o ponto também é uma figura geométrica, tá? Então, a cinemática, o que que ela tem? Chega de falar de cinemática, professor. Isso aí, chega mesmo, tá? É, porque eu já falei demais de cinemática, né? Então, já ficou bom assim, então. A cinemática, ela é a física que estuda o movimento e tem a ver com a velocidade, a aceleração, o deslocamento, mas principalmente, acima de qualquer coisa, tem a ver com o tempo, tá? Então anotem aí que isso é a parte mais importante da cinemática, porque sem o tempo nada disso aqui aconteceria e a gente não entenderia nada disso. Fechou? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Deixa eu ver se eu deixei mais algum slide aqui. Opa, sim. Sim, ó. Tá bom? Então, assim, ó, só para finalizar, né? Eu acho que vocês entenderam ali já que o movimento tem a ver com deslocar-se no tempo, né? Então, é importante entender antes de começar a calcular. Né? Bate um print desse slide, inclusive o do outro ali, que eu me esqueci de falar, pode voltar ali e bater um print também, né? O que é isso, então? Ó? O movimento, então, ele tem a relatividade desse movimento. O que significa isso? Ele depende do ponto de vista, isso é uma das coisas que é interessante, né? Se você pensar que a formiga estava no bolso do cara, né? Vamos falar agora que a rua. Cadê eu? Sumiu eu? Tô aqui. Vamos imaginar que a rua é esse do 1 pro 2 pro 3. Tá? Então, se você pensar que aquela formiguinha que estava no bolso do cara tá junto com o cara, qual é o deslocamento, qual é a distância entre ela e o cara? Quando o cara vem aqui, ó, que ele sai desse lugar até esse lugar aqui, ó, né? Qual que é a distância entre o cara e a formiga? Professor, mas a formiga está junto com ele no bolso dele. Então significa que não teve deslocamento, né? Então não teve movimento entre os dois. Os dois ficaram sem se movimentar entre eles. Certo? Esse exemplo matou a pau, hein? Gostei desse exemplo, hein? Eu até
curtiria o vídeo depois dessa e ia até pensar em me inscrever nesse canal aqui, certo? Então, ó, o movimento ele é relativo, então ele depende muito do observador, né? Inclusive, se você vê alguém dentro de um ônibus, a pessoa que está no ônibus parece que está parado, pô. Tá? Então a gente consegue escrever isso com fórmulas simples, as fórmulas não são difíceis, né? Eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas aí que as fórmulas são super tranquilas, né? E a maioria das fórmulas, gente, deixa isso anotado, é muito importante, tem a ver com o tempo. Se não tem o tempo envolvido, tem outros conceitos, né, que a gente vai trabalhar aí mais para frente também. Não esqueçam de continuar me acompanhando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula, então, de física e a respeito da cinemática. Cadê minha cara, pô? Aqui embaixo. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por enquanto é isso, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.